Lembra do líder que sucedeu Moisés? Cada líder tem a sua importância em seu devido tempo. Vamos aprender um pouco mais acerca da liderança de Josué? A paz do Senhor, professor e professora dos jovens da Escola Bíblica Dominical. Convidamos vocês para juntos comentarmos um pouco sobre mais uma lição desse último trimestre de 2022, trimestre abençoado para a vida dos seus alunos, como também para a sua vida, querido professor e querida professora, pois você é um líder na obra do Senhor. E é bom lembrarmos que o tema do trimestre fala sobre a liderança na igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Então, esse é o lema do líder. Ele está ali para servir. Amém? Na lição de hoje, que é a lição de número 4 desse último trimestre de 2022, o título traz o seguinte: a liderança de Josué. Que líder importante na história da Bíblia. E vamos em alguns minutos discorrermos sobre este tema tão importante para a vida da Igreja do Senhor. E no caso aqui, mais específico, para a lição dos jovens, o público jovem que frequenta a Escola Bíblica Dominical. Cada líder tem a sua importância, e a Bíblia Sagrada, ela vai descrever aqui, líderes que traz grandes exemplos para a nossa vida em determinados tempos. Podemos até mencionar alguns líderes que estão presentes nas páginas da Bíblia que trouxeram uma contribuição enorme para o nosso conhecimento, a nossa experiência, porque somos chamados por Deus. Você professor de escola bíblica dominical, você dirigente de escola bíblica dominical, é um chamado por Deus para liderar. E na Bíblia Sagrada encontramos vários exemplos de homens de Deus, de mulheres inclusive, também que lideraram o povo de Deus. Por exemplo, Moisés, Noé, José, entre outros, mas vamos mencionar alguns deles aqui. No caso de Noé, e eu gostaria que você, professor, professora, pudesse fazer anotações de algumas passagens bíblicas, de alguns versículos, que pode mencionar na sala de aula para que seus alunos possam fixar melhor este assunto. Por exemplo, Noé. Noé não foi aquele líder que conduziu uma grande quantidade de pessoas, mas foi um líder muito importante, porque Noé, ele foi chamado por Deus. Noé, ele conduziu a sua família para ser salvo da ira divina. Em seu tempo, Noé foi um líder que Deus o escolheu porque ele era temente a Deus. Um outro líder que a Bíblia vai mencionar ali no Antigo Testamento é o caso de Abraão, que foi chamado por Deus para sair da terra dos seus pais, uma terra idólatra, e Abraão seguiu com destino aquilo que Deus tinha proposto para ele. Outro líder, José, é outro exemplo de um grande líder na Bíblia Sagrada, que foi através de José, também chamado, escolhido por Deus, que acabou salvando a sua família, a família de Jacó, seus irmãos, e a partir de José se formou o povo hebreu ali no Egito. E entre outros líderes que são exemplos na Bíblia Sagrada. Moisés, que foi o antecessor de Josué. Josué estava sucedendo ali a liderança de Moisés, e a lição deixa claro que Moisés, ele esteve à frente do povo de Israel naquela grande missão, e Josué não foi um homem, um líder, que foi simplesmente Moisés que escolheu.
Josué foi escolhido por Deus. Josué foi escolhido por Deus. Então, a gente aprende com esta lição que Deus escolhe líderes para conduzir o seu povo, para conduzir a sua obra na terra. Deus se utiliza de homens como ferramentas, como canais de bênçãos para ter os seus propósitos aqui na terra. Amém? Mas queremos assim trazer também, né, uma palavra de reflexão para você, professor e professora da Escola Bíblica Dominical, em especial dos jovens. Não esqueça, vamos abrir aqui um parênteses bem rapidinho, não esqueça de estar sempre em contato com seus alunos. Se o aluno falta um domingo, procure saber a sua ausência. Procure saber se o aluno está entendendo o assunto na sala de aula. A cada lição da Escola Bíblica Dominical, produzido pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, tem, ao final da lição, um questionário. Isso é muito importante, porque para saber, né, se o aluno está realmente absorvendo aquele conteúdo. Não adianta o professor tentar passar o assunto, né, ficar ali na sala de aula lendo, né, passando o assunto, sem procurar saber se o aluno realmente está aprendendo, entendendo o assunto daquela aula. Então, queremos assim deixar esta palavra de reflexão para você, professor e professora, não esquecer desse detalhe. Esteja ligado nos seus alunos, né? Esteja atento à necessidade dos seus alunos, para que ele possa aprender, né, cada vez mais. Queremos assim também, abrindo esse espaço, externar as nossas a nossa gratidão, né? Louvamos a Deus pela vida do nosso líder da nossa igreja, o nosso pastor presidente, Roberto José dos Santos, o nosso líder da superintendência das escolas bíblicas dominicais, o pastor Renato Torres, como também o líder, né, das gravações, aqueles irmãos que ficam aqui nos bastidores, dando este apoio, fazendo este trabalho excelente, e tem como líder, né, o pastor Jailson Trajano. Que Deus em Cristo continue abençoando esses líderes que têm um papel tão importante na obra do Senhor. Mas, voltando ao assunto da lição, este assunto de suma importância, já falamos o tema do trimestre e o título da lição, a liderança de Josué. E o texto principal desta lição está em Josué, capítulo 1, versículo 6, que diz o seguinte, a palavra de Deus: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Esse é o texto principal desta lição. Deus encorajando, animando o líder Josué. Não era uma missão nada fácil. Era um grande povo que Moisés teve trabalho de conduzir, né, na saída do Egito, na condução pelo deserto. E Moisés não chegou a entrar na terra prometida, mas Deus levantou Josué e agora Josué estava com essa incumbência, Josué estava agora com esta responsabilidade de conduzir aquele povo à terra prometida, a Canaã, né? Mas veja que é uma missão muito difícil. Por quê? Não era simplesmente chegar, né, na terra junto com o povo. Teria que batalhar, teria que enfrentar pessoas que já residiam ali. Então Josué seria um líder usado por Deus para conquistar aquela terra, conquistar aquele território que era promessa de Deus. Deus já vinha fazendo promessas há muito tempo sobre a terra de Canaã. Inclusive, quando Abrão, né, passou por ali, mencionamos aqui no início Abrão, quando ele passou, né, ele saiu da terra dos seus pais, em Harã, e passou ali, né, por Canaã, Deus mostrou a ele que daria toda aquela terra à sua descendência. Então, Josué
tinha esta missão de conduzir o povo à terra prometida, a Canaã, conquistar aquela terra. E cada parte daquela terra ficaria com uma tribo de Israel. Só lembrando que eram 12 tribos. E aí, aos poucos, no decorrer do livro de Josué, você pode acompanhar que Deus ajudou Josué para que ele pudesse, junto com aquele povo, com os guerreiros, conquistar aquela terra. Mas vamos assim dar um pequeno intervalo e estaremos retornando daqui a pouco. Amém, estamos de volta nesse segundo bloco, este assunto tão importante para a vida do cristão. Estamos falando sobre liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. E na lição de hoje, a lição de número 4, fala sobre a liderança de Josué. E dando continuidade, o texto bíblico desta lição é o primeiro capítulo do livro de Josué. É bom lembrar ao seu aluno que em muitas Bíblias, logo no início do livro, está lá a descrição de quem foi o autor do livro, o contexto histórico para quem foi escrito. E é bom deixar claro que o livro de Josué, existe uma certa discussão. Alguns querem dar autoria ao próprio Josué, outros dizem que o livro de Josué parcialmente foi escrito por ele, não totalmente, mas de certa forma o que a gente pode dizer é que não temos a certeza absoluta de quem escreveu o livro de Josué, embora em várias Bíblias constem que foi Josué, constem que foi parte de Josué, só para a gente mencionar aqui, porque às vezes o aluno ele pode perguntar em sala de aula. Então o texto bíblico desta lição está em Josué capítulo 1, do versículo 1 ao 9, e você pode ler com seus alunos na sala de aula. É de onde é extraído este assunto desta lição tão importante. Querido professor, querida professora, não deixe de estar dentro dos objetivos desta lição. É muito importante não fugir do objetivo dessa lição. O primeiro objetivo é saber que Josué foi sucessor de Moisés. Na lição anterior, a lição de número 3, foi falado sobre a liderança de Moisés. E nesta, de número 4, fala sobre a liderança de Josué. Então, saber que Josué foi o sucessor de Moisés. Relembrando que eu falei no início, Josué foi escolhido por Deus. Segundo objetivo, compreender a importância do líder certo no tempo certo. Compreender a importância do líder certo no tempo certo. E terceiro e último objetivo, apresentar a pessoa de Josué. Então, apresentar a pessoa de Josué. A gente lembra da lição de número 2, que falava da pessoa do líder. E aí a gente focava ali naquela lição sobre a questão de ver o líder como indivíduo, o líder como pessoa. Às vezes a gente quer ver apenas o que ele executa, o que ele faz, e esquecemos que o líder tem família, que o líder tem a sua vida privada também, tem a sua vida particular. E nesta lição de número 4 vai enfatizar no terceiro tópico, vai deixar claro aqui, que Josué, ele tinha uma família, ele tinha imperfeições, e ele, certas vezes, em certas ocasiões, acabou não consultando a Deus e acabou fracassando em algumas coisas. É bom lembrarmos que está no livro de Josué, é assunto da lição, a questão do pecado de Acã, o povo, parte do povo de Israel, desobedeceu e trouxe uma derrota do povo de Israel na conquista de um dos reinos ali. Nesta ocasião, Josué, inclusive, se lamentou, dizendo: por que nos trouxeste e permitisse-nos passar, atravessar o Rio Jordão para morrermos aqui? São imperfeições do líder, porque o líder é pessoa. O líder é pessoa. Então, o líder não é um super-homem, Não, é pessoa. Fraco, falho, tem as suas imperfeições também. É bom focar também sobre isto. Mas vamos discorrer aqui
em alguns assuntos interessantes nesse primeiro tópico. No primeiro tópico, o comentarista coloca, né, que a escolha de Josué, que foi o sucessor de Moisés, foi uma escolha divina. Uma escolha divina. Eu gostaria de mencionar alguns versículos aqui para que você possa mostrar para os seus alunos que muitos homens de Deus na Bíblia Sagrada foram escolhidos por Deus. Foi Deus quem deu a ordem. Deus, ele sonda os corações, Deus, ele conhece o ser humano, né? Então, Gênesis capítulo 6, do versículo 8 ao 13, quando Deus escolhe Noé, né? Gênesis capítulo 6, versículo do 8 ao 13. Gênesis 12, capítulo 12, do versículo 1 ao 9, né? Deus, quando chama, quando escolhe Abrão, né? E depois teve o seu nome mudado para Abraão. Gênesis capítulo 37, versículos 1, 5 e 9, como também capítulo 45, versículo 5, é a escolha de José, né? Deus começa a trabalhar na vida de José de uma forma tremenda, né? É um dos líderes que a gente mencionou aqui no início, né? Que Deus, ele escolhe, Deus, ele chama para liderar, para um propósito. Nos nossos dias não é diferente. Deus continua o mesmo. E ele tem os seus modos, os seus meios, né, de conduzir o seu povo, de conduzir a sua obra, os seus propósitos, através da liderança cristã. Estamos aqui para servir. Você, professor, professora, está aí fazendo a obra do Senhor, servindo ao Senhor. E esta é uma lição muito importante para a sua vida e para a vida dos seus alunos. Muitos dos seus alunos estarão liderando lá na frente, porque Deus, ele chama, ele levanta, ele escolhe líderes. Amém? E um último exemplo, tem outros, né? Mas é o caso de Moisés, que já mencionamos, inclusive aqui. Êxodo capítulo 2, do versículo 1 ao 3. E capítulo 3, podemos dizer todo o capítulo 3, depois o aluno pode ler em casa, né? É bom que o aluno também, você deixe isso claro, para que o aluno tenha um hábito de levar para a sala de aula um caderno, uma caneta, né, para fazer anotações, porque a escola bíblica dominical, a aula da escola bíblica dominical, não só se resume no domingo ali pela manhã, né? Eu falo no domingo porque a maioria acontece no domingo pela manhã. A aula da escola bíblica dominical, ela acontece durante toda a semana, né? Inclusive, existe as leituras diárias que constam na lição. Então, esse é um exemplo de que a aula da escola bíblica dominical, ela está ali, né, acontecendo durante a semana. É bom que o aluno esteja, né, empenhado neste assunto, no estudo da lição. Então, é bom também que ele leve para a sala de aula um caderno para anotar, fazer anotações de versículos e passagens bíblicas que têm a ver com o assunto. Então, no tópico primeiro, focar nisso, que a escolha é divina de muitos líderes ali na Bíblia. A escolha é divina. Alguém, às vezes, pode não perceber isso e achar que Josué foi apenas uma escolha de Moisés, né? Não, foi uma escolha divina. Moisés pediu a Deus um substituto, né? Alguém que conduzisse o povo, e Deus escolheu Josué. Ainda no primeiro tópico da lição, né, eu marquei aqui um trecho muito importante para você também dar uma ênfase aí na sala de aula, que lá no finalzinho do segundo subtópico do primeiro tópico, o líder pertence a um projeto maior que ele, e sua liderança é apenas a continuidade de uma história, da qual outros também fazem parte. Não se esqueça desta verdade. Está falando aí da continuidade da história. O líder, quando ele assume a liderança, ele deve respeitar aqueles que passaram por ali, né? O líder, ele está ali, ele não é eterno ali na sua liderança, ele está passando. E ele precisa, no mínimo, né, conduzir a liderança, pelo menos de acordo com o seu antecessor.
e entregar ao seu sucessor também a liderança de forma excelente, né? Não esquecer, às vezes tem líderes que estão na posição de líder e começam a se ensoberbecer, né? Achar que é melhor do que o anterior, que vai fazer melhor do que o que virá após ele. Não. O líder, ele está passando por ali. Ele precisa respeitar a história, né? E veja que Moisés, né, foi um grande líder e Deus deu essa responsabilidade a Josué. É interessante que lá em Hebreus capítulo 11, né, sobre os heróis da fé que a Bíblia fala ali, é mencionado Moisés, mas não é mencionado ali o nome de Josué, embora seja mencionado que o povo atravessou o Rio Jordão e entrou na terra prometida. Mas a Bíblia dá mais uma ênfase ali a Moisés. Veja a importância, né, de Moisés, do líder Moisés, e Josué estava ali dando continuidade a essa liderança de Moisés. Como também um assunto muito importante nesta lição, que o professor pode dar uma ênfase maior, a questão da lealdade de Josué. A lealdade de Josué. Lealdade em que sentido? Né? Lealdade ou fidelidade a Deus, né? A seus líderes, porque o líder está liderando um povo, tem os liderados, mas ele também é um liderado. Então, ser fiel, ser leal ao seu líder, a Deus, né? E no caso de Josué foi um grande exemplo. Josué era líder, mas antes dele liderar aquele povo, ele foi liderado por Moisés. E nessa liderança em que Moisés era o seu líder, né, Josué deu um exemplo muito claro e bonito sobre lealdade com relação a Moisés. Um exemplo também muito importante sobre lealdade e fidelidade, você pode mencionar aí também para os seus alunos, escrever a referência, né? É a questão de Enoque, que é pouco mencionado, né? Porque a gente não sabe a história toda de Enoque, mas que surgiu ali em Gênesis. Gênesis capítulo 5, versículo 24, Enoque andava com Deus. Isso diz respeito à lealdade com Deus, à fidelidade com Deus, e Deus a tomou para si. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 5, você também vai encontrar a referência a Enoque. Agora, em contrapartida, é importante também deixarmos claro que, diferente do líder leal, que é assim que deve ser, o líder deve ser fiel, deve ser leal, há também líderes infiéis, né? Há liderados que desobedecem à liderança, né? Foi o caso de Acã, né? Está ali em Josué capítulo 7, que trouxe uma consequência terrível para a liderança de Josué ali. Houve uma derrota do povo de Israel devido à desobediência de Acã. Mas Deus está atento a tudo, né? E Deus, assim como chamou Josué, ele tomou providência, né, na vida de Acã, daquele que desobedeceu, que não foi leal ao seu líder. Mas dando continuidade, no segundo tópico desta lição, uma lição maravilhosa para a nossa vida, vai falar sobre o líder certo no tempo certo. Quem foi Josué, né? Aí na lição o comentarista coloca, né, o termo Josué, né? É muito bom mencionar para os alunos, né, a questão do nome, a etimologia do nome Josué. Josué, a história de Josué evidencia-o como um bravo guerreiro que conduziu seu povo em todas as batalhas, né? Josué capítulo 8. E Josué e o seu tempo, o tempo de Josué. É bom chamar o aluno a refletir, né, da grande responsabilidade de Josué. Você, professor, talvez você tenha outra liderança na igreja, além de ser professor, né, estar liderando um grupo de alunos, mas é pequeno em relação à liderança de Josué. Imagine milhares e milhares, milhões de pessoas sendo liderado por um homem. E não só liderar, mas conduzir a uma conquista. Na lição de número 1, né, fala o que é líder, né, aquele que conduz o povo para um objetivo. E Josué estava com aquela multidão para adentrar a terra prometida através de batalha.
claro e evidente que se não fosse a mão de Deus, a ajuda de Deus, Josué não conseguiria. Mas veja a grande responsabilidade de Josué, né? Chame o seu aluno a refletir sobre isto. Então, Josué assumiu a liderança em um período em que os hebreus ainda não tinham adentrado na terra, nessa terra prometida, né? Um tempo que iria exigir muitas batalhas, como falamos aqui. O primeiro obstáculo que Josué enfrentou foi atravessar o Rio Jordão, né? E depois conquistar a cidade de Jericó, né? Uma cidade muito fortificada, com os muros, uma passagem muito conhecida da Bíblia. E aí sucedeu, foram várias conquistas, também derrotas, como mencionamos, mas Josué, ele foi um líder no seu tempo, e é bom o aluno também fazer até uma comparação, né, dos perfis entre Josué e Moisés, perfil de liderança. Você vai ver que Moisés era um líder mais, podemos dizer assim, mais calmo, né, mais tranquilo em relação a Josué. Josué era um guerreiro. Então Deus tem os seus propósitos. Deus, quando escolhe um líder, ele sabe o propósito, ele sabe o perfil daquele líder. Então Josué tinha aquele perfil de batalhador, de guerreiro, que era justamente o propósito de conquistar aquela terra prometida. E aí você pode fazer essa ligação entre o perfil da liderança de Moisés e o perfil da liderança de Josué. Mas para encerrarmos essa lição maravilhosa e abençoada, né, queremos chegar aqui ao terceiro e último tópico desta lição, a pessoa de Josué. E vamos até o Novo Testamento, pois vai falar aqui de Josué e sua família. O líder, ele deve ser o exemplo começando na família, né? A liderança na família, porque se o líder, ele não é um bom líder no seio da família, né, ali nas pessoas mais próximas a ele, com certeza não será um bom líder para uma multidão, no caso que foi Josué. E em 1 Timóteo, capítulo 3 e versículo 4, há um grande exemplo ali na questão da liderança do presbítero, porque presbítero ali no Novo Testamento, né, eram homens que eram levantados por Deus para liderar igreja. E 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, é um exemplo de como deveria ser o líder com relação à sua família. E Josué era exemplo com a sua família e foi um grande líder levantado por Deus para conduzir o povo à terra prometida. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Comente este vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilhe com seus amigos nos grupos da igreja, curta para que mais pessoas possam ser alcançadas com o ensino da palavra de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ
11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.